Duplo Expresso. Muito sofisticado. Pois é. Muito impressionante. Mas aí a gente chega, inclusive, agora na conexão brasileira. Sabe por quê? Quem que Jair Bolsonaro mandou como emissário da República Federativa do Brasil, que é, conhecidamente, um informante dos Estados Unidos. Saiu lá no Cablegate, ele ia dar o serviço na embaixada, lá com uma regularidade, na embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Então, esse cristão maronita, que em princípio, não são todos, por exemplo, Elias Jabbour descende de uma família de cristãos maronitas. Então, não quer dizer que todo cristão maronita libanês seja associado, né, estrategicamente ao sionismo e ao Ocidente. Mas, no caso do Michel Temer, é exatamente isso. E aí, então, nesse esforço, usando o fato do Michel Temer ser, né, 100% da área libanês, ter esse standing, esse lugar de fala, o Império manda, e Jair Bolsonaro manda, Michel Temer lá resolver essa coisa, que implica, inclusive, algum ônus internamente, já que o pessoal sempre falou, o Bolsonaro e os militares vieram aí para romper com a velha política de corrupção, todo mundo sabe que Michel Temer é o suprassumo da corrupção, como é que esse governo dos militares, do presidente operacional Braga Neto, manda um ultracorrupto Michel Temer como representante da República Federativa do Brasil? Então ainda tem essa questão aí, mais uma vez, o Bolsonaro e os militares entubando para fazer a vontade do imperialismo lá na região. Mas então, aqui só entre nós três e as 4.000 cacetadas pessoas que estão nos assistindo, o que realmente aconteceu em Beirute, Pepe Escobar? O que te contaram as suas melhores fontes? Oh, shit. Bom, a minha matéria barra pesada foi a que saiu a semana passada. A que saiu essa semana... Que demorou, não saiu de primeira, não. Você mandou para os seus editores, o pessoal... Não, claro que não, porque eu estava brigando com o Asia Times. Eu tive uma briga telefônica de quase 2 horas, porque tinha um capítulo da minha matéria onde eu adiantava cenários possíveis de bomba, que é informações que a gente tinha, ou míssil. Claro, impossível provar. Então eu colocava como hipóteses de trabalho e possibilidades, né? Eu tive que cortar esse trecho inteiro, senão a matéria não saía. Então, o que saiu, tudo bem. Eu vetei no final, saiu. Mas eu fiquei brigando com eles praticamente 3 dias para sair do jeito que é. E tanto assim eu sabia que a matéria ia ter repercussão, tem uma repercussão gigantesca. Saiu no Zero Hedge, tem acho que quase 100 mil, só no Zero Hedge. Mais o Asia Times, Saker, Canadá, toda aquela história toda. Eu sabia que ia... E a diáspora libanesa toda leu. Teve várias traduções no Brasil também, etc. Basicamente, ela bota o jogo político e também examina umas possibilidades do... Por isso que eu coloquei no título quem é cui bono. Cui bono. A pergunta fundamental, o pessoal no Brasil não gosta de falar cui bono, não. Pois é, e a gente sabe exatamente os dois cui bono da história, o Império e Israel. Como foi articulado, ninguém sabe a 100%. Tem várias possibilidades. Uma delas é de que houve mesmo um tal míssil. Seria uma arma nova. Um dos caras de inteligência diz que é um negócio que chama God's Rod. God's Rod, literalmente, o eixo de Deus, né? A alavanca de Deus, a roldana de Deus. É uma nova arma que só os Estados Unidos e Israel têm, que eles testaram primeiro na Síria, no meio do countryside da Síria, em janeiro de 2020, e tem vídeo dessa explosão. This video, now looking at the videos we've seen come out of Beirut, it looks strikingly similar in the aftermath. See this? 7 months ago? 7 months ago. And what caught that was the shockwave was what shocked me. I haven't seen a shockwave like that before. It's very distinctive. Until today. It's very distinctive. Yes, the same shape. Everything looks identical. It looks like an air bubble coming up and then dissipating. That's exactly what we saw in Beirut. Like a low-yield nuclear blast. Yes, and the Israelis and Americans refer to this as bunker busters. Você compara o vídeo da explosão dessa explosão na Síria em janeiro de 2020 com os melhores vídeos em 4K da explosão em Beirut, é igualzinho. Igualzinho. Mas, então, Pepe, nessa narrativa... Eu fiz esse link. Sabe um dos caras que pegou essa informação?
E eu confio nele em relação à inteligência da Síria. O Thierry Meissan, da Rede Voltaire. O Thierry, ele mora em Damasco. Sim. E ele é íntimo da inteligência síria. Quando a inteligência síria quer vazar alguma coisa que eles sabem, eles botam no site do Thierry. E o Thierry tinha justamente esse vídeo da explosão que é difícil de achar. O vídeo dessa explosão na Síria em janeiro. E vem cá, então na Rede Voltaire, que inclusive tem uma página em português, você encontra a comparação, esse vídeo, tem como encontrar na Rede Voltaire? Eu não vi ainda. Não, eles não fizeram uma comparação direta, mas se você bota os dois vídeos lado a lado, é exatamente a mesma coisa. Então, mas só para entender, Pepe, nessa narrativa, esse novo armamento teria sido a primeira explosão ou até toda a explosão, aquela segunda explosão? Não, na verdade, a segunda, porque ninguém conseguiu explicar até agora, em todas as versões que estão circulando, inclusive a versão oficial, o que foi a primeira explosão onde começaram a sair aqueles cacozinhos. Né? Foi um negócio que durou vários minutos. Né? Você lembra? Sim, teve a primeira explosão, teoricamente num depósito de fogos de artifício, uma palhaçada. Aí os fogos de artifício começaram a fazer aquele né? Toc, 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 toc. Aí, vários minutos depois, veio a segunda explosão, que muitos compararam justamente com a explosão de um tactical nuke, de uma arma nuclear tática. Pois é, os caras com quem eu conversei sobre isso, eles falaram, não, especialistas, os caras falaram, de jeito nenhum. Isso daí não tem nada a ver com arma nuclear tática, não teve radiação, etc. É diferente, a cor, etc. Blá, blá, blá. Então a gente eliminou a história da arma nuclear. Algumas pessoas falaram que a prova do pudim contra isso, Pepe, seria o fato de, no dia seguinte, o Emmanuel Macron tá lá. Mas só para saber, mesmo não sendo tactical nuke, esse tactical nuke, a radiação sai rápido. A radiação sai rápido. Não, exatamente. Tem um detalhe. Se é uma arma tática nuclear subterrânea, em alta profundidade, tem uma mínima radiação na superfície. E você viu o tamanho da cratera. 40 metros, formada, né? Uma coisa assim. Exatamente. É uma cratera de 40 metros. Nossa. E agora está cheia d'água, etc. É onde era o tal depósito, virou essa cratera monstro. Ou seja, a possibilidade de ter sido algum tipo de bomba nuclear ou não, provavelmente não nuclear, mas subterrânea, que é justamente uma das hipóteses de trabalho de muita gente que ainda está analisando o 11 de setembro. E o que aconteceu realmente no 11 de setembro foi uma série de explosões subterrâneas. Daí o fato de que cair verticalmente. As torres conseguiram cair verticalmente. Veja bem. E cair até aquele terceiro prédio onde não caiu o avião, aquele lá, o 11. Exatamente. E até cair um terceiro prédio onde não tinha nada. Exatamente. E de repente, puf. Exatamente. Então, então a gente analisou isso também. E isso eu não posso falar, mas eu vou tentar falar da maneira mais diplomática possível, porque isso a gente combinou. O editor-chefe do Asia Times, que é física em Princeton, ex-assessor do Conselho de Segurança Nacional, o cara é um fodão absoluto. E é legal porque a gente tem uma relação de respeito mútuo, a gente pode conversar tudo. Quando ele fala, olha, eu não posso publicar isso, eu entendo por quê. Com o outro amigo dele, que é um banqueiro sionista nova-iorquino, é impossível, entende algo? Bom, ele me passou uma informação, o que eu posso falar ao máximo é de um país da OTAN que identificou 2 caças sob Beirute na hora da explosão. Não aviões de espionagem, caças militares. Você sabe que caças, quando eles viajam, eles têm mísseis. Estavam sobrevoando Beirute na hora. Eu não posso dar mais detalhes além disso. Então a gente chegou à conclusão. Bom, se a bandeira do caça pode dar ou não? Não, de jeito nenhum. Eu tenho uma desconfiança. E aí a gente falou, bom, se a gente publica isso, vão cair em cima da gente, porque a gente não pode revelar nossa fonte, claro, porque é uma fonte de inteligência de um país da OTAN. Se você fala quem falou, eles vão cair em cima justamente desse país X.
E isso muda o cenário completamente, porque entra um novo ator na história que muito pouca gente está falando. É o máximo que eu posso dizer para vocês. Então, isso nem pôde entrar no texto final, porque é tão hardcore. Aí, quando saiu, a matéria saiu semana passada. Essa semana, você já começa a ver fontes do governo libanês atual e ex-ministros... Atenção, desculpa interromper, atenção. Essa foi a novidade, estava conversando antes da gente entrar no ar com o Pepe Escobar, e ele falou que o que ele vai relatar aqui agora já está saindo em on dessas autoridades do Líbano. O que já é, está saindo em on. Já tem gente do governo anterior e do governo atual, foi Israel. Eles não estão dando detalhes, mas estão dizendo, foi Israel. E aí é que a gente entra no jogo geopolítico barra pesada. Israel não pode, de maneira nenhuma, admitir que eles cometeram um crime contra a humanidade, que é o que é essa operação. O Hezbollah não pode admitir que foi Israel, porque senão a resposta, como a gente estava conversando, é pré-Terceira Guerra Mundial. Ele ficaria obrigado a revidar, e não revidando se desmoralizaria. E o Império, estando o Império envolvido direta ou indiretamente, e aí os nossos leitores mais sharp vão entender o que eu estou falando, eles não podem admitir absolutamente nada que é a mesma coisa. A resposta vai vir especialmente, não só em cima de Israel, mas das bases do Império Oriente Médio, incluindo as bases daquela ficção chamada Emirados Árabes, que acaba de fazer um deal de reconhecimento diplomático com Israel. Não é lindo? O deal de ontem não é lindo, Elias? Na hora que a barra começa a pesar, olha o nosso plano B. A gente faz o Sheikh Zayed e Bibi, agora eles vão ter relações diplomáticas. E aí a gente acaba a história no momento. Para de falar de Palestina, para de falar de Líbano, para de falar de Hezbollah, não sei o quê. Agora, fizemos um deal no Oriente Médio. Qual que é a possibilidade que você vê da China intervir no Líbano? Porque o único país capaz de reconstruir Beirute é a China hoje, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí, isso tá na matéria que sai... Que dia é hoje? Sexta, né? A matéria de quarta-feira. Tem um trechinho eu falando dos investimentos chineses no porto de Trípoli, dos investimentos que eles estavam pensando de ampliação e de rejuvenescimento, digamos, do porto de Beirute, e no fato de que tudo isso está diretamente interligado com o eixo do sudoeste da Ásia, das novas rotas da seda, que é Irã, Iraque, Síria e Beirute, especialmente. Onde estradas, evidentemente, no futuro não tão remoto, estradas de ferro, e num futuro relativamente remoto, high-speed rail. Isso faz parte do nó fundamental, ainda mais agora com o deal que eles fizeram com o Irã, a China com o Irã, os que estão ao lado do deal são Iraque, Síria e Líbano. Mas aí, hoje de manhã, eu fui olhar as estradas. Porque para esse nó das rotas da seda chegar no Beirute, ele tem que atravessar a Síria antes de entrar no Líbano. E aí tem um problema sério, Elias. Os Estados Unidos estão bloqueando de todas as maneiras possíveis os 3 trajetos possíveis dessa estrada. Um deles é aquela base de Al-Tanf, dos americanos, que é uma base pesada, com caças, helicópteros de combate, mísseis, o cacete, que é no sul. Eles vão querer bloquear pelo centro, e eles estão bloqueando da Deir el-Ezor, que seria uma estrada vindo pelo nordeste e pelo norte da Síria antes de entrar no Líbano. Aí eu falei, nossa, é bem mais complicado a história. Os americanos já estão no terreno, eles estão bloqueando toda a possibilidade dessas estradas. O que os chineses podem fazer para desbloquear isso dentro da Síria? Vai ter que ter uma ofensiva do exército sírio numa das 3 ou nas 3 o mais cedo possível. Expulsar os americanos de alguma maneira. Mas eles vão redobrar a barra pesada. Então, o jogo é muito barra pesada. E, claro, evidentemente, para a China conseguir
transformar Beirute ou o Líbano num polo da Rota da Seda, você tem que jogar na lata de lixo da história toda essa oligarquia escrota, Hariri e companhia. Também não vai ser de um dia para o outro, né, Elias? A máfia, né? A máfia. Duplo Expresso.